Dentre as capacidades que todo estudante deve ter em seu arsenal pessoal, a tradução sempre foi considerada, ao menos no currículo clássico, uma habilidade indispensável. Ela tem importância por duas razões: porque exercita e porque é uma habilidade utilíssima. Assim começa o texto que nós vamos ler e analisar aqui. Sou o professor Mário. Ela exercita a tradução e, dessa forma, sempre foi considerada um exercício avançado de imitatio nos currículos clássicos. Bom, então aqui, esse texto nós publicamos, é claro, né, na nossa redes sociais. Então aqui merece um pouquinho de explanação. Imitatio sempre é uma dos exercícios típicos da gramática e da retórica, né? Não da dialética. A dialética não se imita nada. Mas na retórica, por exemplo, nós temos que imitar os grandes oradores, tanto no seu estilo de escrever, quanto na dicção. Né? Não podemos imitar a dicção do Cícero hoje em dia, dicção, a capacidade de expressar verbalmente as palavras com o tom apropriado, com a ênfase apropriada, né? Mas podemos imitar os que estão ao nosso redor ou acessíveis a nós de alguma forma hoje em dia, por algum tipo de registro. Tá? Na gramática se imitavam então os prosadores e os poetas e os historiadores, tá? Tipicamente. Tá? Então esse é um dos exercícios que qualquer estudante teria na escola se estivesse estudando num currículo clássico. Tá? Todos os grandes poetas que nós tivemos até, sei lá qual século aí, 19, tiveram algo disso, tiveram que imitar outros autores. Os autores considerados clássicos, eles eram considerados clássicos também porque eram dignos de imitação. Tá? Isso era o exercício para aprender a escrever, para aprender a falar, discursar. Tá? De forma retórica, com o fim de convencer uma plateia. Bom, então a tradução aí era uma das formas de imitação. Então nós íamos lá pegar, nós temos, por exemplo, registros. Eu tenho obras completas do John Milton, por exemplo, tá? E ele tem os exercícios que ele fazia na escola, né? Acho que era Trinity College, na Inglaterra, em que ele fazia, um dos exercícios foi traduzir a Ode Quinta de Horácio, do primeiro livro das Odes. Né? Quis multa gratilis te puer in rosa, né? Certo? Ele fez uma tradução para o inglês. Porque ele achava legal a Ode? Não, porque ele tinha que traduzir o Horácio, porque o Horácio é um modelo a ser imitado. Tá? E uma das formas de imitação é simplesmente traduzir, só que essa forma é um tanto avançada nos currículos, porque a arte da tradução não é uma coisa fácil. Né? O mais fácil é tentar pegar o tom, né? Alguma coisa da escolha vocabular de um autor, a forma como ele constrói sintaticamente as frases, tentar imitar isso, né? Uma coisa mais vaga. Agora, pegar a própria obra acabada, considerada uma obra perfeita da literatura, isso é um pouco mais difícil. Tá? Então, esclarecendo isso que nós falamos aqui. Tá? Então, a tradução é um exercício. Acho que fica claro. Ela exercita, obviamente, a habilidade de escrever, forçando o aluno a fazer escolhas vocabulares difíceis e a ajustar a sintaxe de um idioma ao outro. Tá? Então, se eu traduzir do inglês, nós podemos pensar, bom, são duas línguas analíticas que não declinam, como declinam o latim e o grego, por exemplo. Tá? Então, assim, é mais próximo, elas não declinam e tal. Não vou ter certas dificuldades que eu teria para traduzir o latim para o português, mas eu vou ter outras, mesmo assim sintáticas, porque a sintaxe do inglês é consideravelmente diferente.
tá? Sintaxe do português. Tá? Então, eu teria que fazer essas escolhas difíceis. É isso que exercita, não é? Fazer coisas difíceis, levantar peso, correr por bastante tempo, né? Repetidas vezes, todos os dias. É isso que exercita. Fazer escolhas difíceis no âmbito intelectual. Nós estamos falando, né? Mas é sempre o difícil que exercita. São duas capacidades necessárias e complicadas. E o exercício de traduzir é das melhores formas de treiná-las. Certo? Então, sim, o exercício de traduzir é uma das melhores formas de treiná-las. Essas duas capacidades, tanto a escolha vocabular, que é um dilema do escritor. Bom, eu tenho um arsenal de palavras para dizer para expressar uma determinada realidade. Mas eu tenho que escolher a mais apropriada ali. É aquela velha coisa, aquele velho exemplo, acho que é o Mário Ferreira dos Santos que traz no livro da retórica dele, que é severo, rígido ou austero. Qual eu uso para expressar uma pessoa que é o quê? Ela severa, rígida, austera. Bom, as palavras são mais ou menos sinônimas, mas se nós olharmos bem, tanto para a etimologia como para o uso dos escritores, nós vamos ver que podem ser vistas algumas diferenças aí. Tá? Então existe esse dilema na escolha vocabular, na sintaxe. Né? Eu vou ficar invertendo assim, ao invés de colocar o sujeito, verbo, objeto, eu vou botar verbo antes do objeto várias vezes, porque isso soa um pouco mais elevado, né? Ou vou botar o sujeito no fim, ou vou suprimir um verbo porque tá óbvio, ou vou suprimir, sei lá, muitas coisas sintaticamente falando pode-se fazer. Então isso precisa ser exercitado. A tradução exercita. Veja, continuando o texto. Numa tradução, o aluno seria apresentado a um texto escrito por autor qualificadíssimo, como um soneto de Petrarca. Teria de se virar para fazer o soneto do italiano original, para trazer o soneto do italiano original à sua língua materna, no estado em que está, séculos após o aretino ter escrito. Grande desafio, não parece? E quanto maior, melhor. Mas a língua está totalmente deteriorada hoje em dia. Ninguém mais... As pessoas falam tudo errado, não sei o quê. Olha, não sei. Não é tudo errado. Mais ainda, mesmo se fosse tu, como um estudante consciencioso, teria que tu mesmo aprimorar polir a tua própria dicção, certo? No sentido mais estilístico agora. Bom, quanto maior o desafio, melhor, então. Né? Tem que pegar essa língua pobre e traduzir um Petrarca. Faz aí, meu amigo. É assim, esse é o espírito. Mas também saber traduzir, ter pelo menos alguma experiência na área, é uma habilidade útil. É uma habilidade útil. Em primeiro lugar, porque permite que se acessem com mais facilidade os textos escritos em outras línguas. Quanto melhor tradutor, melhor leitor de textos literários de escola. Isso é básico. Então, nós vamos ter uma facilidade maior em entender as outras línguas se nós tivermos feito traduções nelas. Traduções que demonstram algum empenho. Não é qualquer porcaria. De novo, preciso se empenhar, é preciso se esforçar, estar à altura do desafio. Aí tu treinas, além de tudo, a tua capacidade de leitura. Ela fica mais rápida, ela fica mais ágil, porque tu já tentou traduzir certas palavras, tu viu a dificuldade, viste a dificuldade, e a tua mente já está bem apta, bem rápida
nessa tradução. Na tradução de, por exemplo, uma linguagem poética do inglês, na linguagem poética do francês, se tu fizesse traduções nessas línguas, tu te tornas mais ágil até na leitura delas depois. Uma coisa meio evidente. Tá? E em segundo lugar, continuando, é claro que fazer traduções boas ou no mínimo razoáveis pode levar a uma profissão na área da cultura, que muitos querem, mas não sabem como. Então sim, nós temos um grande grupo de pessoas que se lamenta porque eu gostaria muito de estudar, mas eu estou trabalhando com não sei o que, não me sobra tempo e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não consigo desligar o meu modo profissional do trabalho, ligar o modo estudante. Deveria conseguir, tá? Mas nem vamos entrar no mérito hoje. Agora, uma profissão, ou pelo menos, né, um ofício que tu podes ter, é o de tradutor. Se tu queres estar próximo da área da cultura, isso é um dos mais óbvios hoje em dia, dos mais imediatos que a pessoa pensa assim. Deveria, pelo menos, de novo, pensar. Né? É bem notório, e não faltam, é o que eu vou dizer aqui, né? É bem notório que vagas não faltam a tradutores que saibam o que estão fazendo. Pode ser o tradutor que inventou anteontem, que era tradutor, e já se apresenta, mas não sabem escrever ainda na própria língua, muito menos traduzir para a própria língua. Então, não faltam vagas para pessoas com qualificação. Quase nunca faltam vagas para essas pessoas. Né? O que falta é a pessoa se empenhar para se qualificar. Né? Então, isso é de importância para quem quer assim, não, eu realmente quero esse negócio de estudar e eu quero estar mais próximo até na minha profissão, eu quero estar próximo disso, eu quero pelo menos ter um ofício, né, com qual eu trabalho em horas vagas, não sei. Bom, tradução é uma delas. Né? É uma das coisas que vai te trazer para próximo desse mundo da cultura, o mundo dos livros, o mundo da escrita, né? Dos discursos. Né? Vai estar próximo disso aí, das publicações. Em suma, a tradução é um exercício dos mais excelentes e necessários, portanto, para desenvolver a arte da escrita, embora tenha caído em desuso nas escolas, por razões bem complicadas de entender e até de sondar. Né? Eu, por exemplo, não tive que fazer nenhum exercício de tradução na escola. Certo? Se eu fui uma exceção, digam aí. Mais ainda, pode tornar-se uma profissão e até um ofício, se aquele que traduz se dignar a levar a sério esta arte pouco estimada nestes dias. O que é certo é que ela faz parte da cultura, não é mera atividade que se faz apenas para levantar uma moeda. Quem puder ouvir isto, que ouça. Tá? Por que eu digo isso? Porque tem um cara também que ele só quer se aproveitar do fato de que ele acha que traduzir é fácil. Ainda mais hoje, né? Mas até antes da existência de mecanismos de tradução assim, tão ágeis e tão de fácil acesso, já se achava um pouco isso. Né? Muita gente assim, não, mas eu tenho talento em escrever. Eu gostaria de ser escritor, mas não deu. Então vou ser tradutor, que é o que sobrou. Esse espírito é um pouco mesquinho, tá? A tradução em si não é um prêmio de consolação de quem não conseguiu a escrita criativa e tal e coisa. Né? Ela é um ofício com mérito, com dignidade. Tá? E é isso que eu estava querendo aqui enfatizar, certo? Então, não entendam assim como uma coisa tipo
faculdade de administração para quem não sabe o que quer. Eu não estou dizendo que a faculdade de administração é isso, mas o cara não sabe o que quer, que vai estudar, ele acaba escolhendo essa. Né? Então assim, não sei o que eu quero fazer da vida, mas eu sei escrever, vou escolher tradução. Não tenham esse espírito de rebaixar a arte da tradução. Né? Então, eu acho que tem muito trabalho aí por fazer nessa área da tradução. Dá para melhorar bastante, já tem gente boa assim na área e dá para ter muito mais pessoas boas na área. Tá? Nós aqui temos contato com tradutores, bastante, mas poderia ter muito mais. Trabalho tem. Certo? Então, era isso que nós queríamos dizer. Tá? Tanto para quem quer aprimorar sua escrita, né, como para quem quer desenvolver um ofício nobre. Para isso serve a tradução. Né? E as duas coisas juntas, né, que é até o melhor. Né? Porque quantos escritores bons, excelentes, gigantescos traduziram? Né? Então, são inúmeros. Aí, não, sei lá, o Virgílio. O Virgílio pega as éclogas dele, né? Não é uma tradução, mas é uma adaptação. É um cara que foi lá e leu e vários versos ele vai lá e copia, traduz, na verdade. Né? Meio que na cara dura, porque é assim que se faz. Certo? Então, a tradução está totalmente imbricada nesse mundo da cultura dos livros. Certo? Não é só um ofício menor deve ficar num canto ali para umas pessoas. Nada a ver. Certo? Então é isso, pessoal. Gostou? Curte, compartilha. Até a próxima.